Vamos lá, o Gustavo Jardim, ele fala assim, falando da violência contra os homens, o que vocês fazem para reduzir a violência da PM contra os homens pobres da periferia? Ele também mandou um outro superchat falando sobre a violência sexual masculina dentro de presídios, o que vocês fazem sobre isso também. Desculpa, essa pergunta é para nós? Perdão, de novo. Faz de novo. Pergunta muito boa. O Gustavo Jardim, ele fala, falando em violência contra homens, o que vocês fazem para reduzir a violência da PM contra homens pobres da periferia? E aí ele mandou um outro superchat falando da violência sexual contra homens nas prisões, o que vocês fazem? Perfeito, olha só, o que acontece, pessoal? Vocês já perceberam aqui que não existem dados que comprovem esse tipo de violência contra o homem. E quando tem, eles tentam manipular de uma forma que não fica registrado, olha só, a violência e o percentual de violência contra o sexo masculino, tá? Justamente dificultando termos campanhas pró-homens. Agora, o que a gente faz? Hoje em dia, já foi criado um instituto justamente para trabalhar os direitos do sexo masculino. E nós já começamos a trabalhar projetos para levantar dados reais, justamente para a gente mostrar para as autoridades, olha aqui, quantos homens estão sofrendo violência doméstica, quantos homens estão sendo violentados, justamente para a gente ter campanhas reais em pró dos homens. Assim, em relação a essa questão de violência por parte do policial no meio da periferia, isso já é falado há muitos anos e tudo mais. Realmente existe casos, ninguém é perfeito, não vou passar a mão na cabeça de ninguém, de excesso de polícia, da polícia com certeza. Eu moro na zona norte do Rio de Janeiro, onde a bala come dia sim, e no outro também, e no outro também, e no outro também, né? A gente sabe que existe, realmente, existe, quem vai falar que não existe? Mas, cara, eu como cidadão de bem, eu nunca apanhei de polícia na minha vida, nunca apanhei de policial, nunca. Não tô dizendo que não exista covardia, mas também existe caras que vai desrespeitar um policial. Inclusive, que interessante, né? Eu já cansei de ver policial que já era pra ter metido a porrada no cara, tem que meter a porrada mesmo. Se o cara faltar com respeito, eu sou a favor, porque eu nunca faltei com respeito, nunca apanhei. Não estou dizendo que não existe excesso. Existe. Eu não estou dizendo. No Brasil inteiro, no mundo inteiro. Mas também o policial que é do bem, que é certo, que respeita a lei, não pode nem dar um peteleco na porra de um trombadinho que roubou uma coroa lá e derrubou ela no chão, deixou ela sangrando, que o cara vai responder um monte de processo. Essa é a verdade. Que um monte de gente num determinado lado político, meu irmão, defende vagabundo como se fosse, né? Como se fosse, meu Deus, ele é uma vítima. A vítima é o caralho, porque eu trabalhei 8 anos no McDonald's. Eu comecei lá como atendente limpando vaso cagado, meu irmão. E eu tô aqui, nunca roubei, nunca fiz nada de errado. Essa é uma grande verdade. Tem excesso? Tem. Mas também tem que ser enérgico e tem que botar... Tem policial também que não pode nem dar um peteleco, não fazer nada, porque o cara vai preso e condena o cara. E sem contar também que todo mundo sabe que, acredito eu, que 99,99% da polícia militar do Rio de Janeiro, de periferia, são caras que o origem pobre também. Essa é uma grande verdade. Só para complementar, o instituto, o nome do instituto é IDDH. Você pode encontrar nas redes sociais, é um instituto pró do sexo masculino. E lembrando que quando nós falamos do sexo masculino, nós estamos falando de todo tipo, que engloba tanto homossexuais como heterossexuais também, pessoas que são do sexo masculino. Esse instituto ele é justamente criado para verificar esses dados, porque a gente já percebe que não existem dados, e quando tem, é manipulado para não mostrar o número de violência doméstica contra os homens. Só deixar bem claro que eu sou totalmente contra exceder, fazer coisas erradas, bater num cara à toa, porque também disse que isso acontece, tá? Não tô dizendo que não acontece, mas agora, julgar que todo policial faz isso, muito pelo contrário, a grande maioria tá trabalhando correto, tá ganhando pouco pra caramba, tá morrendo, e se der um peteleco, até pra se defender, um determinado lado político aí, acaba com a vida do cara, e o cara perde emprego, perde concurso, perde tudo. Essa é uma grande verdade. Vocês têm 5 minutos. Não, pode Tem quantos aí, faltando? 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Mas ele fez uma outra depois, ele falou do questão do policial e de uma outra. E o que acontece dentro dos presídios, os abusos. Eu já falei da questão dos projetos que a gente está, né, criando justamente. O primeiro desafio foi criar um instituto, né, justamente... Desculpa, uma dica é o cara não roubar, não matar, que ele não vai pro presídio, né? Essa é uma boa dica. Agora, todo mundo sabe que eu sou totalmente contra o Estado tá cagando e andando para a população. Eu acho que o Estado tem que ter medidas de segurança para não acontecer esse tipo de coisa. Isso respondendo a pergunta, é culpa do Estado que deveria garantir a segurança dos caras lá dentro. Mas eu sou bem sincero para você, se você evitar roubar, matar
e matar as pessoas, você não vai pra lá, né? Não, mas não é bem assim, viu, Saldanha? Só lembrando que existem homens que são inocentes, que estão lá, não têm condições, por exemplo, de pagar um bom escritório de advocacia para realizar a sua defesa. Inclusive, nós temos ONGs que fazem a defesa e conseguem reverter a situação e depois, mais de 20 anos depois, a pessoa Não, e sai da cadeia. vale lembrar, esse daqui é os culpados, tá? Os inocentes. Vai lembrar também que falsas acusações fazem o cara passar por ser violentado, né? Que acabou de falar. Inclusive, por mulheres que depois são. Você imagina que não é, e a mulher não paga, não paga nada. Ela acusou e não recebe a mesma pena. Você imagina esse problema. Um homem, ele é acusado falsamente de ter abusado sexualmente do seu filho. Tô falando de casos que realmente não tem prova nenhuma. E vai prova nenhuma. Aí vai pra lá. Você imagina, aqui no estado de São Paulo nós temos um presídio específico para o artigo 217, 215. Mas em vários países, vários estados, não tem. Vai lá, eles já sabem qual é o artigo da pessoa e realmente vão levar uma coça. Então, assim, é um absurdo. Né? É um absurdo. E falsas acusações. É só uma questão que a gente até conversou antes. Quando eu falei dos caras que são culpados, né? Óbvio que o inocente não deveria estar passando por lá. Deveria existir uma pena para as pessoas que fizessem falsas acusações, porque o cara foi violentado, depois descobriu que não era, e o que acontece com a mulher? Na minha opinião, tinha que pagar o mesmo preço, ser presa da mesma forma que ela acusou o cara. Artigo 3 minutos e 20 para vocês de comentários. É só 3? Não é 5 e... Não, a resposta deles, vocês são só comentários sobre... Cada um. Não, beleza. Vocês ficam falando o tempo inteiro que não existem dados envolvendo homens e que o Instituto do Direito dos Homens vai inventar os dados, vai pesquisar os dados, específicos, vai não sei não. quê. Mas realmente tem dados específicos de homicídios, de violência doméstica contra homens, de violência psicológica e física entre meninos, de violência institucional, qual o perfil racial, qual que é a faixa etária mais atingida, qual que é a violência institucional envolvida. E sabe onde você pode encontrar isso, doutora Jamile, que eu acho importante a senhora saber? Eu sei, não preciso falar não. Atlas da Violência, IPEA, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Mapa da Violência, Estudos de Violência Urbana e Sociologia Criminal, relatório da Anistia Internacional, inclusive fala muito sobre violência institucional, e que a gente está falando agora de violência política. E a pesquisa que eu citei logo no começo do debate, né, violência contra homens, do Datafolha do IPEA, que ele atualiza anualmente com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Todo ano eles atualizam o IPEA com dados envolvendo homens, tanto questão racial, de classe, tudo. Olha, eu acredito que até melhor do que o Instituto, porque é uma maneira imparcial, né? Então, você não tem essa parcialidade de querer ver os dados envolvendo homens. E outra questão que eu acho muito interessante é vocês falarem das falsas acusações e não falarem quem são esses presos injustamente? Porque, de acordo com a Secretaria Nacional de Políticas Penais, órgão do Ministério da Justiça, são 663 mil pessoas, mas a grande maioria foi falsamente acusada em casos de racismo. 48% negros e pardos são a maior parte dessa população. Tanto que eu achei muito interessante quando você falou que você não sofreu, né, esse tipo de situação, porque tem até casos, né, de relatório pele, alvo, mortes que revelam um padrão. 4.025 mortes por intervenção policial em 9 estados, onde 87% das vítimas eram pessoas negras. E aí faz todo sentido você se dizer, né, cidadão de bem e não ter sofrido isso, mas existe um estereótipo que a polícia vai atrás pra bater, digamos assim, mas né? eu falei ao contrário. Eu falei ao contrário. Na verdade, você estava falando sobre as pessoas. Tanto que ela até corrigiu, né? De você falar que quem não comete crime não vai pra cadeia. As pessoas estão presas injustamente. Ela até te corrigiu. Eu falei que existe. Eu concordo com ela. Eu não falei que existe acesso. Eu não falei que existe acesso. Eu falei, existe excesso, mas falou não quer ir pra cadeia, não comete crime. E uma coisa que eu concordo com a Jamile é que sim, existem pessoas que são presas injustamente, que não têm acesso a bom advogado, a defensoria pública não é boa. Vai lavar uma louça aí, Saldanha. Tá sendo bem deseducado. Eu só tô aqui, né? Tem um único ponto nesse debate que eu concordo com a Jamile. Eu concordei com ela, existe excesso. Agora, o cara que cometeu o crime tem que ser preso, que se foda depois. O cara, mas eles não são, os policiais são absolvidos. Posso te citar um caso? João Pedro, de 14 anos, foi morto a tiros de fuzil pela polícia em São Gonçalo, brincava em casa com os amigos, julgaram e disseram que os policiais agiram em legítima defesa da honra. Um menino de 14 anos levou um tiro de fuzil e os policiais foram absolvidos. É isso que eu tô querendo dizer. A justiça é essa, a gente tem que bater sim de frente com a justiça, porque ela não é etnocêntrica, ela é racista, ela é homofóbica e ela literalmente mata pessoas inocentes e prende pessoas inocentes. E nós temos que debater aqui abolicionismo penal, o antipunitivismo, só que de uma maneira correta, se baseando em dados, sabe? Quando nós vamos falar de falsas denúncias, nós temos que entrar nos dados de quem são essas pessoas falsamente denunciadas. E não são por casos de violência de gênero. Não, rapidinho. Nossa. Eu achei a pergunta excelente. Acho que demonstra um problema muito fundamental, pilar da construção do que é o Brasil, que é o racismo, que
o lado de lá chama de mimimi tanto quanto o machismo e todas as formas de opressão. Violência policial é um fato que se volta contra a população negra e periférica. Tem uma lei no Brasil que aumentou o encarceramento, chamada Lei de Drogas, que diz que o criminoso diz que vai combater o tráfico de drogas, mas na verdade é uma guerra contra a pobreza. E é isso que nós vemos hoje. Por isso esses dados, que a maior parte das pessoas que são encarceradas são pessoas pretas e periféricas, porque são aquelas lidas socialmente como perigosas, como bandidos, etc., por causa desse problema. Eu defendo aqui em São Paulo, nesse momento, uma campanha que é Fora Derrite, que é o secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, que talvez vocês tenham visto há poucos meses atrás, que um cara jogou um trabalhador da ponte e tal, e vários casos absurdos de violência policial todos os dias. Todo dia tem um caso. Nós precisamos defender uma política de Estado que seja diferente, que passe por enfrentar essas figuras da extrema-direita que defendem um aumento do genocídio da violência policial, e é por isso que eu também defendo a revogação aí do projeto de lei de drogas, que foi um projeto feito pelo Lula, ou pela Dilma, não lembro agora. Não, pelo Lula em 2006, é um projeto dele que aumenta o encarceramento, um problema bizarro, profundo. A violência carcerária contra os homens é um tema. A Jamile aqui não falou nada, né? Sobre violência policial. Vilela, ela comentou sobre... Ela comentou sobre... Vilela. Já me candidatei várias vezes. 1 minuto e 8 segundos. Já me candidatei várias vezes. Vai ter política pública pra A gente não precisaria passar o tempo se o Saldanha, que tá do seu lado do debate, tivesse falado... Então vamos lá.